Nós aqui organizamos, né? De acordo com a salinha, nós temos 3 níveis aqui da escola, do Ministério Infantil. Temos os bebês, temos os médios e os pré-adolescentes. Também tem a salinha deles que ficam lá em cima. E ali é servido a janta para eles. E eles têm o culto de acordo com a idade de cada um deles. Amém? E nós que ficamos aqui, você que está, aperte o cinto da fé aí e vamos para o culto. Deus seja honrado nesta noite. Vocês estão bem? Estão felizes, igreja? Uma ótima noite para todos nós, né? Vamos direto para o texto, sem mais delongas, como sempre aqui nós fazemos, né? Vamos para a leitura do texto, vamos olhar o texto e ver o que o Senhor quer tratar conosco através da palavra dele. Aos que fizeram a escola de pregadores, hoje eu vou fazer uma pregação expositiva, ok? Então eu vou expor o texto. Abra no livro de Ruth, capítulo 2, o verso 14. O livro de Ruth está inserido nos livros históricos ali do Antigo Testamento. Ele conta a história de Israel, a parte dos reis, dos juízes. Está aí logo depois de Juízes e antes de 1 Samuel. É um livro curto. Convido você nessa semana a fazer a leitura dele inteirinha. Apesar que nós vamos expor hoje bem ele, quase todo ele, passando pelos capítulos, mas é uma história curta que dá para você ler em poucos minutos. Talvez 1,5 páginas na sua Bíblia dê, no máximo 2 páginas. Livro de Ruth, capítulo 2. A leitura inicial está no capítulo 2, do verso 14 até o 20. Amém, igreja? Vamos ler? Se você está sem Bíblia, nós vamos projetar para você o texto, para você acompanhar. Agora, traga a Bíblia, cara. Traga a Bíblia para a igreja, né? De papel, ou o digital que você tem. Mas se você tem de papel, melhor ainda, né? Você rabisca ela toda aí, dá para você marcar as coisas e as frases que vão impactando você. Vamos lá. Ruth capítulo 2, verso 14 até o 20. É a leitura do texto inicial e depois nós vamos caminhar por todo esse livro. Diz assim: na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda não sobrou. Olha que informação interessante. Grifa ela, que ela pode às vezes saltar aos seus olhos ao longo da pregação. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda não sobrou. Ela que é Ruth na história, tá? Então sinal que ela estava com fome, alguma coisa estava acontecendo. Nós vamos descobrir já já. Verso 15. Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas do feixe e deixem-nas cair para que ela as recolha, e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada, quase 40, 50 quilos aqui. Carregou-o para o povoado, e sua sogra viu o quanto ela tinha recolhido, quando Ruth trouxe e lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu hoje? A sogra lhe perguntou. Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente. Grava isso, essa informação é importante. No final do culto nós vamos entender. Aquele homem é nosso parente, Boaz, está falando de Boaz aqui.
é um de nossos resgatadores. Grifa isso, cara. É um de nossos resgatadores. Amém. Até aqui, esse texto inicial, para a gente fazer a leitura e começar a entender um pouquinho dessa história. Essa história que nós lemos agora, alguns versos que nós lemos aqui, ela está inserida neste livro chamado Ruth. Como eu disse para vocês, esse livro está nos livros históricos. A Bíblia, a palavra Bíblia, né, Bible, é uma biblioteca, e ela é dividida em compartimentos, e Ruth está dentro do compartimento dos livros históricos. Tem livros poéticos, tem livros históricos, tem narrativas, e este livro está na prateleira, como se você estivesse entrando numa biblioteca e se deparasse livros históricos, e são vários eles: Juízes, Ruth, 1 de Reis, 2, e nós encontramos este livro nessa prateleira, e ele mostra ali um período monárquico. Essa prateleira dos livros históricos é um período monárquico, de juízes, é uma transição em que a nação ali, o povo hebreu que estava se tornando uma nação, eles desejavam um rei. Então começa um período de transição de um povo que se tornou uma nação e saindo de juízes, desejando um rei. Então tudo isso está inserido nessa prateleira. E este livro em especial, agora que nós vamos começar a analisar um pouquinho, o livro de Ruth, ele mostra a vida de uma família. Uma família. Essa família composta por um patriarca, essa família composta por uma mulher chamada Noemi, essa família composta por 2 filhos, e nós vamos ver já já, e depois essa família, entra-se nessa família 2 noras, e aí essa história toda com essa família tem uma tragédia, acontece uma tragédia nessa família, ocorre a morte deste patriarca, e nós vamos ver já já um pouco mais sobre isso, o chefe da casa, o homem, o provedor, o cabeça ali, e também acontece a morte dos 2 filhos desse casal, e nós vamos ver já já um pouquinho mais sobre isso. E aí nós encontramos então 3 mulheres desamparadas, Noemi com suas 2 noras, e a mulher, não sei se vocês sabem um pouquinho, nos tempos, hoje bem menos, né? Mas ainda assim, mas naqueles tempos, imagina isso, milhares de anos atrás, a mulher como ela era desvalorizada, a mulher simplesmente era para gerar filhos. Quando a mulher não gerava filhos era um problema, descartada, tanto que nos tempos, na leitura bíblica, a mulher nem é contada nos censos, quando a multiplicação do pães, a mulher nem é contada naquela multidão de pessoas, ou seja, a mulher ficava de lado. Imagina então 3 mulheres desamparadas, Noemi provavelmente já uma idosa, uma mulher mais velha, com suas 2 noras, e nós vamos entender um pouquinho mais este livro, tão curtinho, né? 4 capítulos dele, e este livro, ele mostra algo interessante, eu queria que você começasse a se conectar com isso. Esse livro, ele mostra uma tipificação, um tipo, nós vamos entender, presta atenção que eu quero falar com você, para você não se perder. Nós encontramos uma tipificação de Deus em Boaz, um tipo de Deus. Quando nós falamos de Boaz, ele aponta para Deus, ok? É isso que o tipificação fala. Então quando nós olhamos ali Boaz nessa história, ele aponta para Deus. Quando nós olhamos para Noemi, aponta para Israel, para o povo hebreu. Quando nós olhamos Ruth, aponta para os gentios, uma tipificação, e vocês vão entender mais o que eu estou querendo tratar com isso. Então esse texto mostra uma dificuldade, uma tragédia, e essas personagens em busca de alimento, eles estão numa terra diferente, passando fome e em busca de alimento. E aí, através dessa pregação que eu quero caminhar sobre esse livro com vocês, esse livro de Ruth, e trazer alguns direcionamentos, igreja, e algumas aplicações para a nossa vida. O tema dessa pregação, o tema desse bate-papo dessa noite, o que nós vamos ter aqui, chama-se fome. Fome. E essa pregação de hoje, ela se liga à pregação da semana passada. Quem lembra que eu falei semana passada? Recomeços.
Lembra? Recomeçar. Eu trouxe a história de Caim e Abel. Lembra que eu falei que teria a oportunidade de recomeçar, Você tinha que ter saído aqui semana passada com queimando no seu coração. Como que você chegou? Recomeçar. Vida está destruída. Recomeçar. E isso se liga nessa pregação de hoje. Eu vou falar aqui, usar essa palavra fome. A todo momento eu vou falar nessa noite sobre fome. Mas vocês vão ver mais para frente que não necessariamente eu estou falando de fome física. Pô, eu estou com fome, pastor, eu quero comer daqui a pouco a cantina que vai ter. Não necessariamente é isso que eu estou tratando, mas é algo espiritual que eu quero falar com vocês. Mas para a gente pincelar e trazer algo inicial aqui, e pensar um pouquinho sobre fome. Eu lendo esse texto hoje, e escrevendo a pregação, e pensando um pouquinho, compartilhar com a igreja, eu comecei a fazer umas perguntas. Eu leio o texto bíblico, irmãos, eu fico fazendo perguntas para o texto, e eu fico refletindo sobre o texto e fazendo perguntas. E eu comecei a pensar, poxa, fome, o que é fome? E isso me leva ao capítulo 1 e o verso 1. Vem comigo que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Agora nós vamos entender um pouquinho mais por que esse título dessa pregação. Ruth capítulo 1, agora volta então, capítulo 1, verso 1 diz assim: na época dos juízes, olha que legal, houve fome onde houve fome, igreja? Na terra. Um homem de Belém de Judá, a história agora começa a clarear um pouquinho mais, né? Com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Grifa isso, essa informação é importante. Foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Verso 2: o homem chamava-se Elimeleque. Esse é o homem que eu falei que morreu, o patriarca. Sua mulher, Noemi, mulher que eu falei. E seus 2 filhos, Malom e Quilion. Os 2 filhos que eu falei que morreu. Olha a história. Eram efrateus de Belém de Judá e chegaram a Moabe. E lá ficaram. Olha que interessante, quanta riqueza de informação. Verso 3: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Olha aqui o nome do livro, né? Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, os filhos de Elimeleque e Noemi. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Olha que interessante, clareou mais agora a história, né? Clareou um pouquinho mais. E aí, lendo esse início, e lendo esse livro hoje, uma leitura rápida dele, eu comecei a fazer perguntas assim: poxa, o que nós fazemos quando nós temos fome? A que ponto nós chegamos quando nós passamos fome? Eu não sei se alguém aqui já passou fome. Eu nunca passei, graças a Deus. Nem quando criança passamos dificuldade, mas nunca fome. Mas eu fico imaginando, e alguns aqui se manifestaram, o que nós fazemos quando passamos fome. E eu lendo esse texto e toda essa história do início ao fim, uma ferramenta que foi usada aqui nesse texto em especial foi a própria fome. E essa família retornando, e toda essa história cheia de nuances. Há uns 6 anos atrás, mais ou menos, nós fazíamos um trabalho social em São José do Rio Preto. Nós saímos toda semana para entregar alimentos nas ruas de São José do Rio Preto. E muitas histórias eu tenho, irmãos, que a gente saía para entregar, muitas histórias. E num desses encontros, umas histórias que nós saímos pela Badiba City. E logo no primeiro ponto ali, pertinho do Giga ali, da Badiba City, logo no começo da Badi, nós estávamos saindo e nós conversamos entre nós, indo no carro, falou: vamos parar naquele canto ali, tem algo diferente. Nós tínhamos um caminho a percorrer, nós íamos meio seguindo o Espírito, nós parávamos, e logo no começo da Badi, nós paramos ali perto do Giga, uma loja, não sei se é de material de ferramentas, eu não me lembro que loja que é aquela lá, e tinha um arbusto ali. Nós encostamos um carro, e de trás do arbusto saiu um homem, e aí nós sempre chegávamos, nos apresentávamos: olha, nós somos da igreja, viemos trazer um alimento, possamos orar por você,
e nós cantávamos uma canção, orávamos por ele, entregávamos uma refeição, e nós íamos para outro ponto. E nós chegamos, nos apresentamos para aquele homem, e ele, já comovido, saiu do arbusto, e depois falou: pode sair. Saiu lá de trás do arbusto. A mulher dele, uma criança maiorzinha, uma criança menor, e ela estava grávida. E aí ela olhou para nós, eles começaram comovidos, lágrimas, e falou: olha, ainda bem que vocês vieram e chegaram, que essa é a primeira refeição nossa do dia. Primeira refeição nossa. Então eu fico pensando em todo o que aconteceu, por exemplo, com essa família aqui. A Bíblia diz que houve fome na terra. E o que isso impacta para nós? Eu queria agora trazer para o lado espiritual para vocês, porque às vezes em estado de fome, vamos começar a trazer mais para o lado espiritual. Não a fome física, estou com fome, preciso de comida, arroz, não necessariamente isso. Começa a trazer o lado espiritual. A fome pode ser aqui nesse texto e nisso que eu estou trazendo para vocês nessa noite, igreja. Muitas coisas. A sua relacionamento com Deus, e nós vamos ver já isso aí. Uma série de coisas que está com fome. O que é a fome? É um desejo, eu preciso comer. É uma falta de algo. Quando eu estou com fome de comida, é porque eu estou sem comida. Então pense isso agora na sua vida. O que a fome representa aí na sua vida? O que é a fome para você, espiritualmente tratando na sua vida? Então eu quero tratar com você alguns pontos e fazer você pensar e agir diferente, pelo menos te dar um norte, uma semente lançar no seu coração. Então a primeira reflexão que eu quero trazer para você, e comece a pensar agora sobre essa palavra fome ser um outro contexto. A primeira reflexão que eu quero fazer com vocês, igreja, é o seguinte: que em tempos de fome, nunca busque solução onde o fruto é a morte. Grava isso, igreja. Em tempos de fome, eu não estou falando aqui da fome física, estou falando de uma outra fome. Você sabe que Deus está tratando no seu coração agora. Em tempos de fome, nunca busque solução onde o fruto é a morte. Pastor, por que isso? O que você está falando? O que tem a ver isso com a história de Noemi e tal? Vem comigo que você vai entender o que eu estou querendo tratar. O texto que nós lemos, Ruth capítulo 2, e todo o contexto, todos os capítulos ali, mostra algo interessante, igreja. Fique comigo para você não se perder. O texto diz que houve fome aonde? Você está espertão. A Bíblia não diz que houve fome em Israel. A Bíblia não diz que houve fome na Grécia, em Moabe. Não, é na terra. O mundo estava com fome. Ali havia uma necessidade, uma fome no mundo. E isso é importante pelo que nós vamos tratar agora. Porque se havia fome em toda a terra, em todos os lugares, em todos os países, os grupos étnicos que tinha, existia fome então na geral. E aí nós olhamos um homem então que sai da sua terra e vai para um outro local. Elimeleque. Existia esse homem que nós vimos aqui, o patriarca, o cabeça da família, que é de Belém de Judá. Não foi isso que nós lemos no texto? Uma família que era de Belém de Judá. Olha como é importante nós olharmos a Bíblia com outros olhos. Houve fome na terra, eles estavam em um local, na terra prometida, um povo escolhido por Deus, e eles estavam em um lugar chamado Belém. Sabe o que significa Belém na Bíblia? Todos os nomes na Bíblia têm um significado. Tem um significado profético e um significado literal. Vocês vão ver já outros nomes que eu vou trazer. Mas quando qualquer nome na Bíblia tem um significado, e principalmente profético. E aí a Bíblia diz então que ele sai de Belém e vai viver nas terras de Moabe. Olha que interessante isso. Sabe o que significa Belém? Belém significa a casa de pão. Você vai buscar no tradutor, tanto no grego, no hebraico, qualquer um que você olha. Belém significa casa de pão. Ou seja, um homem está num povo escolhido, numa terra separada, onde o leite e o mel, o maná, a terra que estava escolhida. Lembra que nós pregamos semana passada? Então ele estava nesse ambiente. E a fome foi na terra, não foi só lá onde eles estavam, mas foi na terra. Então ele sai da casa de pão, mas a fome estava na terra, e eles vai para Moabe. Vamos lá, geograficamente, quando eu olho um mapa de frente, Belém fica esse lado aqui, ok? Eu olho um mapa de frente de Israel, Belém fica aqui. Moabe
fica do outro lado do Mar Morto, do outro lado, terras estrangeiras ali. É um povo separado, não era o povo escolhido de Deus. Ele vai para essa terra. Sabe o que significa Moab? A tradução de Moab significa mundo. Pega o que a Bíblia está querendo tratar, cara. Significa mundo, significa distância, significa inimigos ou destruição. É todo esse contexto. Moab é mundo, é distância, é destruição, é inimigos. Só para vocês entenderem, pastor, sério isso? Sério. Moab, eles descendem dos filhos de Ló. Vem comigo, eu não estava no texto, acho que eu não passei por Lucas. Gênesis, deixa eu ver se eu abro aqui, vou abrir rapidinho. Gênesis 19, abri aqui. 36, projeta aí, Lucas, acho que eu não mandei para vocês isso aí. Vou abrir agora, só para vocês verem a descendência de Moab. De onde vem esse povo, para vocês entenderem o que eu estou querendo tratar. Olha quem é Moab, um povo separado, que não é o povo escolhido. Gênesis 19, 36 diz assim: assim, as duas filhas de Ló, que mandaram cachaça nele, engravidar, deixaram ele bêbado, lembra? Sodoma e Gomorra, sai Ló com as suas duas filhas, vão parar num local, as filhas dele embebedam ele, e olha aqui, ó, assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho, deu o nome do quê? Do quê? De Moabe. Este é o pai dos Moabitas. Pegou a visão? Voltando lá para Ruth, os Moabitas. Verso 38. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas de hoje. O que eu quero tratar com vocês aqui? Elimeleque, cabeça patriarca, estava na casa de pão. Uma nação escolhida, uma terra escolhida, um povo separado. A fome estava na terra, mas ele decide sair daqui e ir para um local onde não era para estar, cara. Um local que não era para estar. A terra de Moabe. Os Moabitas, vocês viram quem é os Moabitas ali na história agora? Filho de Ló. A filha engravida do próprio pai, dá um filho e inicia uma nação, os Moabitas. E essa é a nação frutífera, maligna ali. Esse é o povo que nasce ali. Agora, por que será que ele sai? Essas perguntas que eu gostaria que você fizesse quando você lesse um texto bíblico. Por que será que Elimeleque saiu da casa de pão e foi para Moabe, cara? Se a fome era na terra, por que será que ele fez isso? Bom, a gente vai investigando e lendo a Bíblia. Talvez ele já estivesse de alguma forma distante daquilo que Deus queria tratar com o povo dele. Talvez você começou queimando por Jesus na sua caminhada cristã, e com o tempo, sabe, sei lá, múltiplas coisas vai fazendo você distanciar. Agenda, compromissos, falta de leituras, orações, e aquele fogo pelo Espírito que você tinha vai ficando distante. Talvez seja isso que aconteceu com Elimeleque. Por que, pastor, você fala isso? Bom, talvez ele estava desanimado. Nós vemos isso por um princípio aqui, pelo nome dos próprios filhos. Quais são os nomes dos filhos dele? Malom e Quilion. Sabe o que significa ainda? Lembra que eu falei? A Bíblia, nome, tem um significado, principalmente profético. Sabe o que significa Malom? Doente. Sabe o que significa Quilion? Desfalecido e morto. Você teria coragem de pôr o nome do seu filho? Seu doente. Você teria coragem? Vem cá, ó, morto. Vamos correr, morto. Ô, doente, você é um doente mesmo. Você teria? Então, por esse princípio, a gente fala, cara, esse cara talvez estava com um problema, depressivo, triste, não sei, alguma coisa estava acontecendo na vida dele, que com o tempo foi ficando talvez mais distante, e ele vai para Moabe, sai da casa de pão e vai lá para Moabe, com fome na terra, com fome na terra. Este homem, irmãos, diante de um momento de fome, agora eu quero que você comece a trazer, olha na sua vida, ele foi buscar solução onde não devia, foi buscar solução onde não devia. Ele sai da casa de pão, ainda que a fome estava na terra, e ele vai buscar solução na terra inimiga, no mundo, na destruição, nos inimigos de Deus. Esse é o significado que o texto quer trazer para nós.
casa de pão e inimigos, terra prometida e destruição. Ele sai deste ambiente e vai para o ambiente vizinho. Por isso que eu falei que eu queria que você compreendesse que fome não necessariamente é física, é qualquer coisa. Qualquer situação difícil, talvez você esteja vivendo, passando, nós, a igreja, qualquer situação. Quer um exemplo? Deixa eu te ajudar a pensar, igreja, vamos lá, deixa eu te ajudar a pensar. Talvez você esteja vivendo uma fome no seu relacionamento, no seu casamento, no seu namoro, sabe, uma fome. E aí você começa, você está na casa de pão, mas de repente você está ficando distante. Pensa em relacionamento, as coisas já não estão mais como era antes, não queimava mais como antes, não via mais o brilho como antes. Então você da casa de pão começa a ir para outros lados, e você começa a perguntar, e eu falo, cara, cadê o amor? Que estava na casa de pão e de repente está indo para Moab. Cadê o companheirismo seu de relacionamento? Cadê a amizade que um casamento precisa ter? Cadê a união? E quantas vezes, irmãos, diante dessas perguntas que eu fiz para você, nós buscamos soluções para as crises do nosso relacionamento, sabe onde? Em Moab. Em Moab. E Gênesis 2:24 nos fala algo poderoso sobre relacionamento. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Se eu estou aqui e há uma fome relacional, onde eu encontro? Nele. É nele, porque ele é a rocha para você. E isso é com tudo, todos que nós estamos falando aqui que têm um relacionamento. Você precisa olhar para ele e ver a solução da sua vida, no seu relacionamento nele. É assim que eu lido lá na minha casa, gente. Esses dias em uma crise eu e ela, como nós resolvemos? Sentamos, olhamos um para o outro, trazemos Cristo para o centro e começamos a conversar e dialogar. E olhamos para Gênesis 2:24. Talvez, igreja, você esteja vivendo uma fome financeira, cara. E isso é tão forte, porque quando nós estamos num momento de fome financeira, talvez seu coração está tão enraizado em dinheiro, que você muda o seu caráter e a sua forma de ser por causa dele. Então você começa a ter atitudes que você sai da casa de pão e começa a buscar soluções em Moab, por conta do dinheiro. Então você começa a assinar contratos que não deveria, você dá um jeitinho aqui, rouba ali, engana outro, e assim você vai atropelando e a casa do pão fica para lá. Daqui a pouco você ia só passar por Moab. A Bíblia diz que eles iriam para Moab, mas a Bíblia diz que eles ficaram lá por mais de 10 anos. Você conseguiu ver isso no texto? A Bíblia diz que eles ficaram por mais de 10 anos. Não, só vou dar uma passadinha em Moab, porque é a solução que eu estou precisando hoje. Aí você vai lá e faz morada lá. Já. Talvez a fome que você esteja é espiritual, igreja. É espiritual. Você está numa crise, uma fome espiritual, e você anda tão confuso espiritualmente que você não sabe para onde olhar, para quem olhar, o que fazer. Pastor, que lado que eu vou? É para cá, é para lá, dizem para ir fazer isso, para fazer aquilo, e eu estou confuso, e uma fome espiritual rondando você, Sabe que João 5:24 diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, cara. Essa é uma promessa para nós, uma promessa. Talvez uma fome que você esteja vivendo, um tempo de fome, é relacional, é com você mesmo. A sua mente está confusa, sabe, uma nuvem assim, e raios acontecendo dentro da sua mente, do seu coração, e de repente você perde os prazeres de algo que você teve ou tinha. O sol já não brilha mais como brilhava antes para você, e coisas que você fazia você já não faz mais hoje. É uma fome que talvez você esteja vivendo, uma solidão, uma dor na alma, sabe, a dor na alma, e você sabe que Deus está falando com você. Sabe o que Isaías 41:10 diz a respeito disso? Por isso não tema,
pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Amém? Essa é a palavra para nós. Sabe, esse primeiro ponto que eu estou tratando com vocês, igreja, não se esqueça. Em tempos de fome, nunca busque solução onde o fruto será a morte. E você sabe qual é a fome que você está vivendo. Essa primeira reflexão é: está na casa de pão? Fica na casa de pão, cara. Não vai olhar para Moab e dar uma passadinha lá, não, que senão você vai perigoso fazer morada lá. Vai fazer morada lá. A Bíblia diz que lá em Moab, por que eu estou falando isso, né? Tempos de fome, nunca busque solução onde o fruto é a morte, porque a Bíblia falou que lá em Moab morreu Elimeleque e os seus 2 filhos. Elimeleque e os 2 filhos. Sabe, igreja, essa reflexão que eu estou fazendo inicial é que quando nós entregamos para Moab, presta atenção, igreja, o que Deus, eu queria que você refletisse nisso. Quando nós entregamos para Moab, aquilo que tem que ser entregue a Deus, o fruto é morte, cara. O fruto é morte. Quer ver a sua mudança, seja onde for? Pastor, meus filhos, então entrega eles para o Senhor. O meu trabalho, então entrega para Deus e não para Moab. O meu relacionamento, então entrega para Ele. As minhas crises, vai para Ele. Vai para Ele. E isso é tão interessante que a história continua. Vem comigo, Ruth capítulo 1, o verso 6. A história continua, ó. Quando Noemi soube em Moabe, olha só que legal que aconteceu, ó, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Elas estavam em Moabe, morre o patriarca, morre os 2 filhos, uma mulher com suas 2 noras numa terra estrangeira, e essas mulheres eram de lá, não se esqueçam disso. De repente ela escuta: olha, na casa de pão tem pão. Você está em Moabe, mas lá na casa do pão, Belém, tem pão. O que ela faz? Meninas, vamos voltar para onde nós não deveríamos sair, para onde nós não deveríamos ter saído, a casa de pão. Vamos para Belém, vamos voltar para Belém. Bom, o texto continua com umas certas nuances, e eu quero ler com você o verso 15 e o 17, porque uma das noras dela, todas elas choram, a Bíblia diz que elas choram. Noemi fala: olha, vocês precisam ficar aqui, porque aqui vocês têm parentes, os pais de vocês. Eu já sou uma idosa, eu não posso dar mais filhos para vocês se casarem com eles. Fiquem aqui, que daqui vocês podem arrumar maridos e viver. Então fiquem, que eu vou voltar para minha terra. Elas choram, se compadecem. Uma delas fica, que é a órfã. E aí o verso 15 e o 17 diz assim, ó: então Noemi a aconselhou, falando para Ruth agora: veja a sua concunhada. Está falando para Ruth, mostrando órfã. Está vendo, Ruth? Olha lá para a órfã, ó. Veja a sua concunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus, com letra o quê? Minúscula. Uma terra idólatra, um povo diferente, um povo que adorava muitos deuses. Por isso que Deus minúsculo está aqui. Volte para lá, que você vai adorar os deuses que estão lá. Viva com eles, que eu vou voltar para a casa do pão. E ela está aconselhando isso. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Onde o teu povo será o meu povo, e o teu Deus, com letra maiúscula, será o meu Deus. Aleluia. Verso 17: onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo vigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Olha que aliança, cara, que essa mulher está propondo. Noemi, onde você for, eu vou estar junto. Eu vou estar junto, Noemi. E todos esses textos aqui que eu li me levam à segunda reflexão. Segundo ponto, diz assim: que para saciar esta fome, e você sabe a fome que Deus está tratando no seu coração,
para saciar esta fome, é preciso um retorno, igreja. Não existe outra forma. Qual é a fome que o Espírito está tratando no seu coração? Você sabe qual é? Então tem um retorno. Tem um retorno a ser feito. Tem um retorno a ser feito. Quando estamos com fome, e agora pensa aí na fome física. Muitas vezes nós tentamos dar uma enganada, sim ou não? Você está com fome, você passa lá no drive-thru do McDonald's, come lá um negócio. Você está com fome lá na sua casa. Estou com fome, deixa eu pegar um biscoito. Você come uma pipoca, um salgadinho, uma bolacha, um biscoito, sei lá. Você começa a dar uma enganada. Mas a fome, igreja, ela só acaba quando a gente come comida de verdade. Arroz, feijão, bife. Você senta, aí você fala, o bucho cheio. Matou a fome. Não é petiscos. E é exatamente o que nós fazemos. Nós tentamos dar um jeitinho em tudo. Pensa aí na fome que você está. E é além da física. Eu estou querendo propor algo para vocês. É espiritual. Aí o que você faz? Vou dar um jeitinho. Deixa eu dar um jeitinho. Eu vou no culto hoje, se der eu vou hoje. Aí você passa no fast food do gospel, passa, assiste um culto lá e tal. Vou dar um jeitinho na minha vida espiritual e tal. Se der, quando der eu dou uma orada, eu dou uma participada lá, um fast food. Vou só tentar maquiar essa fome. Mas não mata a fome, cara. Não mata a fome. E em todas as que você está pensando aí. Sabe por quê? João 6,35 diz assim, olha que legal isso. João 6,35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Qual é a fome que você está? Independe da área que você está. Sabe qual que é a solução? Traga Cristo, cara. Cristo para o centro aí. Coloque Ele no centro, porque esse texto de João 6,35 nos mostra. E aí nós encontramos Noemi retornando. Essa é a proposta do tópico 2 que eu estou falando. Essa fome, gente, elas estavam num local que não era para estar. E você sabe o local que você está, cara. O que você está vivendo. Não é para você estar vivendo, pensando e agindo dessa forma. Deus te colocou na terra para viver e agir diferente da forma como que você está. Então é para você sair de Moabe e ir para a terra da casa de pão. E aí nós encontramos então Noemi, mas nós encontramos também Ruth retornando, cara. E para pensar, vem comigo. Para Noemi talvez era mais fácil. Pô, eu vim de Belém. Eu sei qual é a casa de pão. Pô, eu vivi lá, eu sei como é lá, as ruas de Belém, o cheiro de Belém, para mim. Então essa palavra para você que talvez já pisou em alguma igreja. Você que já sabe o cheiro de Jesus. Sabe, você que já adorou um dia. Entende o que eu estou falando, igreja? E você estava em outro local agora. Você está aqui na casa, em Moabe, cara. E sabe o que o Senhor está falando para você? Cara, volta para lá. É você, Noemi. É você nessa noite, que já pisou um dia no Santo dos Santos, já falou com Ele, já sentiu, já ouviu. Então você está aqui nesse ambiente que não é para estar, é para retornar para lá, ó, porque você sabe o caminho. Retorne para Belém, para a casa de pão. Você sabe o cheiro, as músicas, a voz de Jesus. Você é uma ovelha que sabe. Retorne, cara. Mas nós encontramos um outro personagem. Sabe quem que é outra personagem? É Ruth. E Ruth é aquela que não conhece Belém, cara. Sabe quem é Ruth? É você que nunca pisou, nunca ouviu falar de Jesus. Ruth representa nós, ou você aí, que ouviu falar de Jesus distante. Ruth é uma moabita. Ela nasceu em Moabe, gente. Ela é daquela terra. Talvez os moabitas ouviam falar dos israelitas. Olha, existe um povo lá que adora um Deus. Eles são fortes, são poderosos, Deus é com eles. E ela nasceu em Moabe, ela viveu ali. Talvez é você, e nunca pisou o pé numa igreja, ou está pisando agora e distante. Cara, quem que é aquele povo que adora, que levanta as mãos, que vive por fé, que ressuscita, que cura, que sara, que salva? Ela está em Moabe, é você. Sabe qual é o caminho, cara? Vai para lá. Vai para a casa do pão. Vai para a casa. Essas personagens que nós estamos. Sabe o que quer mostrar aqui? Quer judeu, quer gentil, rico
ou pobre. Para saciar essa fome, você sabe qual é. É preciso abrir mão de tudo para seguir Ele. Olha a Noemi, uma judia, e olha a Ruth, uma moabita. As duas tinham a mesma decisão a ser tomada: eu abandono tudo para seguir lá. Compreende, igreja? Faz sentido? Esse é o sentido para nós aqui, sobre matar essa fome. Sabe, talvez, por que você não ouve, não sente, não louva como louvava, não queima por Jesus? Porque você está amarrado em alguma coisa, segurando alguma coisa, uma poita que está te puxando. E você quer estar com os pés em Moabe, cara, e um pé ali em Belém, está assim, ó. Eu quero ficar em Moabe, mas eu também quero Belém. Cara, o texto mostra para nós que elas abriram mão de tudo, cara. Ruth fala para Noemi assim, ó: não importa, meus pais estão aqui, minha família, meus primos nasceram, eu não sou daqui de Moabe, mas não importa, Ruth, Noemi, eu vou com você. Imagina Noemi morando lá naquelas terras há 10, 12, 15 anos, criando já raízes. Ela fala: olha, mesmo idosa, eu vou voltar lá, para a casa de pão. Mateus 16, 24 nos aponta algo profético. Olha o que o texto diz, Mateus 16, verso 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará, cara. Encontrará. A pergunta para vocês é: obrigado, Renan. Você está disposto a retornar? Vou fazer uma pergunta para você. Está disposto a retornar? Onde você está? Está aqui em Moabe? Pastor, está tão gostosinho aqui em Moabe. Um pecadinho aqui, eu vivo dessa forma aqui. Mas tá bom aqui em Moabe. Mesmo com fome no mundo, mas você está disposto a retornar? Você está disposto a abrir mão de tudo para segui-lo? Para segui-lo? Esse foi o conceito que rasgou meu coração desde o primeiro momento que eu pisei os pés e eu fui atropelado, no bom sentido, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. A viver por Ele. A viver por Ele. A abandonar tudo por causa dEle. E isso é em tudo, igreja. Financeiramente, relacional. Sabe quantas coisas eu já abri mão, no sentido de festas, ou de lugares, ou de relacionamentos até com família mesmo. Olha, hoje eu não consigo porque tem algo maior que me chama. Olha, financeiramente, olha em todos os sentidos. Ele é tudo para nós. Ele é tudo. Sabe quanto nós aqui, quem trabalha, quem serve nessa comunidade, ganha? Ô pastor, você deve ganhar um dinheirão. Sabe quantos? Nem R$1. Porque nós abrimos mão de tudo para segui-lo, seguir a Ele. E pasme, igreja, essa é a ideia que eu estou querendo propor para você. Você está aqui em Moabe e tem uma casa de pão te chamando. Então existe um processo agora, vem comigo, da saída para a casa de pão. E neste retorno, igreja, é um dos momentos que talvez mais dói na vida, porque é um processo em que talvez você vai ser quebrado. Entende? Você vai ser quebrado e talvez moído e ser refeito novamente para enxergar a casa do pão que talvez um dia ou você abandonou, ou talvez você está encontrando ela pela primeira vez. É um processo. Olha o que o texto diz. Isso aconteceu com Noemi. Ruth capítulo 1 verso 19, vem comigo, olha o que o texto diz, para a gente pegar essa história. Processo de retorno. Esse talvez é os momentos que dói. Ruth 1:19 diz assim, prosseguiram, pois as duas até Belém, saíram de Moabe para a terra de Belém, casa de pão. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Vai imaginando a história aí, meu. Será que é Noemi? Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres, né? Os Galvão Bueno da vida, né? Só comentando na vida do outro. Nossa, é Noemi, meu.
Não é ela que saiu lá daqui. Nossa, ela saiu, ela da igreja. Porque ela saiu, gente. Por que ela saiu da igreja? Olha aqui os Galvão Bueno comentando. As mulheres aqui, ó, falando, ó, perguntaram elas. 20. Mas ela respondeu, Noemi falando, ó, não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Quem quis ir para Moabe? Ela ou Deus? Vamos para Moabe. Pegou a família, então foi para Moabe. Quando nós abandonamos, viramos as costas, muitas vezes nós começamos a voltar a achar culpados. Eu estou assim, sabe por que eu estou assim? Por causa do meu chefe. Sabe por que eu estou assim? Por causa dele. E o casamento fica assim, ó, chumbo trocado. Por causa dela que não me ama. Não, por causa dele que não me dá atenção. Não, mas é ela que não me dá carinho. Mas é ele que não me ajuda em nada. Mas você é uma gastone. Fica assim, chumbo trocado. Quando um problema está em você. Você que decidiu ir para lá, cara. Quem quis ir para Moab? Foi você. Você que quis ir para o outro lado. Você. E aí ela chega ali em Belém e começa os comentários. E ela fala, por que vocês estão me chamando de Noemi? Me chama de Mara. Sabe o que significa Mara? Lembra que eu falei do nome? O significado? Mara significa amarga. E vocês vão ver já já o significado de Noemi. Ela fala, para de me chamar de Noemi. Eu me chamo Mara, eu sou uma amarga agora. Cara, você escolheu retornar. Saiba de algo. Está doendo. Você está retornando de mãos vazias, como você falou. Talvez você foi próspero, muito próspero no passado. E Deus te tratou, está tratando com você ainda hoje, para você entender quem é o Todo-Poderoso na sua vida. Não é mais mamão e nem o dinheiro, mas é quem? O Senhor. Talvez você adorava, buscava e dependia de outras coisas. Sabe o que você fez? Você deu uma passeadinha lá em Moabe, e agora você está retornando, todo arrebentado, e os Galvão Bueno comentando e falando. Talvez você era um adorador, e agora você volta, vida bagunçada. Talvez você era um cara que pregava, que fazia, e você decidiu voltar todo arrebentado. Todo arrebentado. Mas deixa eu falar para você, olha o azeite dos céus. Você escolheu retornar, cara, pega isso na sua vida. Pega isso. Você está não retornando, está difícil aí, está doendo, as feridas abertas. Pega essa palavra dos céus, tá? Mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dor, Ele, o Senhor, cara, Ele vai te abençoar, Ele vai te honrar. Sabe, não desista, cara. Há um retorno a ser feito. Glória a Deus por isso. Nós precisamos de amadurecimento, igreja. Quando nessas portas aqui entrarem prostitutas, drogados, mentirosos, você, eu, nós pecadores, e nós estivermos dispostos a abraçar e mostrar o Senhor dos céus a restaurar essas pessoas. E não como os Galvão Bueno daquela mulher ali, olha lá, retornou. Será que não vai cair de novo, né? Ixi, né? Não, cara. O Senhor, Ele cuida de um coração quebrantado. Isso é que essas pessoas estão aqui, ó. E Ele abençoa. Olha o que está em Ruth capítulo 3. Eu mostro isso pelo texto, tá? Não é da minha cabeça. Vem comigo em Ruth 3,16, porque Deus abençoa aqueles que retornam. Ruth 3,16 diz assim, ó: quando Ruth voltou a sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito, e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra. Do quê? Cara, pega a palavra profética. O que Noemi falou? Saí de mãos cheias, voltei de mãos vazias. O que a palavra do Senhor vem e conforta para você que falou isso? Olha o que o texto diz aqui: não volte para sua sogra de mãos vazias. Eu fico imaginando a cena, cara. Noemi lá: Senhor, eu saí daqui com as mãos cheias, mas eu estou chegando de mãos vazias. Deus, cuida de mim, olha para mim, Deus, eu retornei agora para a casa de pão. Aí de repente chega Ruth, que foi pegar as espigas nas estradas, lá na plantação, pegou comida, e chega lá e ela está assim: Senhor, eu estou de mãos vazias, eu cheguei. Aí chega Ruth, na casa dela: olha, não está mais de mãos vazias, o Senhor abençoou.
O Senhor abençoou. Não volte para sua sogra de mãos vazias. Sabe, igreja, isso me leva ao terceiro ponto de reflexão. Me leva ao terceiro ponto. E eu gostaria que você tivesse o coração muito aberto agora para entender esse terceiro ponto, que nós vamos teologar um pouco e você precisa entender. Essa terceira reflexão me diz o seguinte: que Deus não está disposto apenas em matar a sua fome, mas sim em ser o seu resgatador. Cara, o que é isso? Você vai entender já já. Deus não está disposto apenas a matar a sua fome. Pô, um casamento melhor, é a fome que você pensou durante a pregação de hoje? Pô, uma vida melhor, é a fome que você pensou? Glória a Deus, bênção disso. Uma vida financeira bacana, é isso? Maravilhoso. A sua alma mais feliz? Maravilhoso, glória a Deus por isso. Mas igreja, grava, isso é o evangelho que você precisa ouvir. Tudo isso Deus quer te abençoar, Ele vai abençoar, Ele é um Deus de bênçãos, Ele quer fazer isso com você. Mas mais do que isso, esse é o propósito da igreja, de você estar aqui sentado. Mais do que isso, poxa, um casamento feliz, uma vida melhor e tal. Mais do que isso, Ele quer ser o seu resgatador. Ele quer te salvar, cara. Essa é as boas novas, essa é a mensagem da Bíblia. Ele quer te salvar, te tirar de um estado de pecador para filho de Deus, de morte eterna para vida eterna. Essa é a proposta. Olha o que está em Ruth capítulo 2, verso 20. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixe de ser leal e bondoso com os vivos e mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente e é um de nossos resgatadores. Pastor, o que é isso? Resgatador? O que é isso? O que isso significa? No contexto aqui da época, o que isso quer tratar conosco? Qual que é a mensagem? Pastor, você falou que Boaz, que esse homem aqui que elas estão falando, seja ele era um tipo de Deus, né? Apontava para Deus. Então o que isso significa ser um resgatador? Vamos teologar um pouquinho, preste atenção. Para a gente entender isso aqui, a gente precisa ver qual era a lei da época. E isso aqui de resgatador era uma lei. Ela não está falando assim, ó, ele é tão bondoso, né? Ele tem uma chácara, uma fazenda lá, seja o nosso resgatador. Ela não tirou da cabeça doida dela, ela tirou de uma lei que existia naquela época. E essa lei está em Levítico capítulo 25. Leia depois Levítico capítulo 25, que você vai entender. Porque a lei que existia era: quando o seu parente estava ali passando por dificuldades, em especial as mulheres, depois você lê Levítico capítulo 25, um parente mais próximo, e vocês vão ver isso já, ele tinha alguns deveres, ele poderia fazer isso. Uma das coisas que ele poderia fazer, por exemplo, era comprar. Então tinha lá a mulher que ficou viúva, no caso Noemi, um dos parentes mais próximos poderia comprar qualquer coisa que eles tinham para repor e suprir as necessidades financeiras daquela família. Outra coisa, que está tudo em Levítico 25, capítulo 25, verso 47, está descrito lá. Outra coisa era casar-se com a viúva e assumir aquela família e aí dar continuidade no sobrenome. Essa era a lei que existia. Então Noemi fala: opa, ele é nosso parente, ele pode ser o nosso resgatador, ele pode nos salvar dessa situação que nós estamos vivendo. Olha o que o texto diz agora, Ruth capítulo 3, o verso 9, vem comigo, verso 9, ó. Ruth passa por toda uma história, ela vai lá, dorme aos pés de Boaz, acontece algumas coisas, por isso que eu falei para você ler o livro todo, tá? É um livro curtinho, e aqui, ele acorda e vê Ruth dormindo aos seus pés. Aí ele pergunta: quem é você? Perguntou ele para Ruth. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Era a lei. Ela falou: olha, existe uma lei, me faz viver nessa lei aqui que está vivendo, porque a situação está difícil, eu só quero que o Senhor seja meu resgatador. Ela está aos pés de Boaz. Cara, pega a ideia que é para nós.
aos pés de alguém, clamando para ser o nosso resgatador. Pega a ideia, cara, que a Bíblia quer tratar conosco. Verso 10, Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres, os outros parentes que poderiam ser resgatador. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Pega o verso 12, é verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui de manhã e veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas não levantou-se antes de clarear, a ponto de alguém poder ser reconhecido. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. A lei dizia que um resgatador, um parente mais próximo, era ele que tinha esse primeiro direito. E Boaz fala: olha, eu assumo. Existia um outro, um parente mais próximo, mas ele com o coração disposto, ele fala: olha, eu assumo você, mas primeiro vamos ver se esse outro parente quer. Aí o texto continua, Rute capítulo 4, olha que interessante, verso 1, diz assim, ó: aí Boaz foi se encontrar com este parente mais próximo, e o texto diz: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade, e assentou-se ali exatamente quando o resgatador, o parente mais próximo, que ele havia mencionado, estava passando por ali. Boaz chamou-lhe e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sente-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia trazer o assunto para sua consideração e sugerir que o adquira, na presença destes que aqui estão sentados e na presença dos líderes do meu povo. Se quer resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu o saiba, pois ninguém tem este direito a não ser você e depois eu. Olha que legal, o que a lei ia falando, agora você compreendendo o que a lei fala. Eu a resgatarei, respondeu ele. Puxa, imagina Boaz, poxa, cara. Então ele tem preferência dele, é dele. Olha o verso 5. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Rute, estará adquirindo também a viúva do falecido. Ou seja, não é só a fazenda não, viu, filhão? Você quer? Você aceitou? Mas tem a viúva, você tem que casar com ela para manter o nome dele em sua herança. É a lei diz isso. Você quer a terra, mas também tem que casar com a viúva. Aí o que o cara falou? Verso 6. Diante disso, o resgatador respondeu: bom, neste caso não poderei resgatá-la, né? Eu vou casar com a viúva? Estou fora, eu quero só a terra, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você, Boaz. Vai você, resgate a você. Eu não poderei fazer. Cara, sabe o que a gente aprende aqui? De verdade, que esse texto é tão lindo e rico. A gente aprende aqui algo poderoso, que tem um monte de falsos resgatadores espalhados por aí. Um monte. Sabe um falso que ilude o mundo? Dinheiro. Não, você precisa dinheiro. Quando eu tiver ganhando 15 mil, 20 mil, e nunca para, porque é um bicho que come. Não, 30, 50, aí eu vou ser feliz. Sabe quando você vai ser feliz? Nunca, se você continuar assim, porque é um falso resgatador. É um falso resgatador. Não, quando eu fazer a viagem, eu for para Disney, aí eu vou ter meu coração em paz. Sabe quando? Nunca, porque é um falso resgatador. É um falso resgatador. Não, quando eu tiver prazer. Não, sabe o que eu preciso fazer ser feliz? É queimar uma pedra, é cheirar, é uma cachaça, é uma droga. Eu fico feliz mesmo com um copo de cachaça na mão. Eu me torno uma outra pessoa. Sabe quando você vai ser feliz, que absurdo? Nunca. Porque é falso resgatador. É falso, porque ele quer fazer, ó, eu vou embora.
eu não quero te resgatar de verdade, eu vou embora. O que eu quero é algo em troca, eu só quero isso dele, assumir ele por total, eu não quero. E aí eis que surge, cara, e essas são as boas novas do Evangelho, o verdadeiro e único resgatador, cara. Quando ele se casasse com Ruth, ele estaria assumindo tudo, o sobrenome dela, a vida talvez podre que ela tinha de Moabe, a descendência de Moabe que ela tinha, a sujeira que ela tinha, tudo ele assumia. Ele assumia. Sabe quem é este resgatador hoje nosso? Sabe quem é, a igreja? Quem é aquele que vingou a morte? Quem é aquele que vingou a morte? Quem é que comprou de volta aquele que sou eu e você, que estava como escravo do pecado? Quem é aquele que comprou de volta com sangue puro e limpo? Quem é? Quem é aquele que se casou com a noiva, mesmo sem ter nada a oferecer? Sabe o que a noiva tem para oferecer? Nada. Você acha mesmo? Não, meu louvor é maravilhoso, pastor. Eu canto, os anjos do céu chegam a chorar, porque olha, eu sou muito bom. Nada nós temos para oferecer, nada, nada. Você acha mesmo? Não, meu dinheiro, pastor. Gente, eu compro aqui, a igreja sou eu que mando. Nada. Sabe, o noivo casou com a noiva e nós não temos nada para oferecer para ele, nada. Nada, nós somos como uma moabita em terras estrangeiras, que apenas estamos retornando aqui, ó, e estamos aos pés dele, falando: seja meu resgatador, porque eu não tenho nada para te oferecer. Quem é esse? É Jesus, cara. Essa é a tipificação de Boaz em Deus, em Jesus. Isso aconteceu em Jesus, lá na cruz do Calvário. Romanos 5:8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos, o que você era antes? Pecadores. Ele te amou, sabe como? Quando você estava cheirando a lavagem do porco, a lavagem do pecado, Ele te amou desta forma. Sabe talvez a pergunta que você esteja fazendo agora? Talvez você esteja se perguntando: por que este amor? Por que Ele me quis? E você sabe como você está ou estava. Por que este amor? Por que Ele quer ser o meu resgatador, mesmo eu sendo um estrangeiro? Essa foi a pergunta que Noemi fez, em Ruth fez. Ruth capítulo 2 verso 10 diz assim, ó: ela se inclinou e, prostrado o rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Por que, Jesus? Por quê? Boaz responde em Ruth capítulo 2 verso 11, diz assim: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, e depois que você perdeu o marido. Ó, por que, Senhor? Por que o Senhor está me achando? Por que o Senhor me aceita? Olha aqui, ó, o verso 11 que nós estamos lendo: como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Aonde nós estamos buscando refúgio, cara? E isso tudo fecha a história em Ruth capítulo 4 verso 13, e nós estamos caminhando para o final. Essa história se fecha de uma forma linda, porque 4:13 diz assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. Ah, pega isso aqui, cara. Elas já estavam em Belém, elas retornaram.
As mulheres disseram a Noemi: mas não é as mesmas do Galvão Bueno? Olha o que o Galvão Bueno falou agora aqui, ó. Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança, as mesmas, cara, celebravam o seu nome e disseram: Noemi tem um filho! Noemi tem um filho! E lhe deram o nome de Obed. Ai, pega isso aqui, cara. Cara, a Bíblia é muito linda. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Pai de Davi, cara. Pai de Davi. Sabe, se você chegou aqui com fome em alguma área da vida, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e sustentar e te abrir portas e muitas outras coisas. Mas Ele não quer fazer somente isso. As boas novas do Evangelho não é isso. As boas novas do Evangelho é: Deus quer te dar uma nova vida. Essas são as boas novas do Evangelho. Deus quer te dar uma nova vida, e uma vida em abundância. Sabe, igreja, a palavra para nós hoje é: chega de ficar pegando as migalhas. Você está em Moabe pegando migalhas, terras estrangeiras, terra do mundo, a destruição do inimigo. Para de ficar pegando as migalhas, cara, dessa terra. Deus está te mandando: vai para a casa de pão, vai para Belém. Chega de viver uma vida amarga. Eu não sou mais Noemi. Me chame de Mara, amargo. Quando nós retornamos, há uma reviravolta na vida. Sabe o que significa Noemi? Sabe o que significa Noemi? Minha delícia. Ela fala assim agora: não, é minha delícia. É como se Deus falasse assim: ó, cara, para com esse negócio de amarga. Você é minha delícia. Sabe, Deus quer pegar você e eu, que somos estrangeiros, e quer ser o Senhor das nossas vidas. Deixe Ele ser Deus, sabe, na sua vida, e retorne. Assim como eu preguei semana passada: retornos. Se arrependa, tem um caminho. Talvez está dolorido esse caminho. Você está chegando e tomando porrada e ouvindo coisas. Está difícil aí esse retorno. Fica calmo. Fique na casa de pão, cara. Ele vai te abençoar. Grandes coisas e mudanças acontecem na casa de pão. Essa família que começa de uma forma tão louca: Ruth e Boaz. Ruth e Boaz se tornam os bisavôs de Davi, cara. De Davi, cara. Uma moabita, uma mulher que estava lá. Pensa em você, somos nós, condenados, mortos em nossos delitos e pecados. De repente ela faz parte da família real dos céus. Ela entra na árvore genealógica de Jesus. Pega a árvore genealógica lá, Davi vai chegando, chega em Jesus. Uma moabita entra na árvore genealógica de Jesus, cara. De Jesus. Sabe, a situação às vezes está difícil. Eu queria que você olhasse para Ele. Eu queria que você olhasse para Ele. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Todos. Todos vocês. Sabe o que é mais lindo dessa história? Ruth capítulo 2, o verso 12 e o 13 diz assim:
o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob a cujas asas você veio buscar refúgio. Sob cujas asas veio buscar refúgio. Sabe, essa noite o Senhor tratou com você, com a igreja. A palavra que pinça no seu ouvido agora no coração é: Senhor, eu vim aqui buscar refúgio, e refúgio em Ti. Eu abro mão dos deuses, de qualquer coisa que tenha me prendido em Moabe, porque eu quero refúgio no Senhor. No Senhor. O verso 13 diz: e disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva. O Senhor deu ânimo e encorajou a sua serva. Talvez você chegou aqui triste e arrebentado e pensando em desistir de muitas coisas. Você buscou refúgio nos braços dele. Sabe o que a palavra fala ao seu coração? Que você possa sair daqui hoje falando assim: ó, eu estou encorajado a partir de agora. Encorajado. O Senhor me encheu de ânimo, porque a palavra que eu precisava escutar era essa, meu Deus. Eu não estava aguentando mais. A palavra era essa. Igreja, deixa o Senhor tratar em você. Deixa Ele tratar. As coisas estão difíceis. Fique em paz. Talvez você está num processo aí, sabe, como uma borboleta. Sabe o processo da borboleta, gente? Quando ela está dentro do casulo, tem uma história. Certa vez uma lagarta estava dentro de um casulo e um homem estava vendo. E de repente tinha uma fissura nesse casulo. E o homem, e vendo a borboleta, ele pegou uma faquinha lá e tentou e abriu o casulo. E aí caiu a lagarta lá, com as asinhas, e tentou abrir, voar, e não conseguiu e tal. E aquele homem depois foi ver cientificamente o que significava aquilo. A borboleta, a lagarta, quando ela está dentro do casulo, a pequena fissura que abre ali, ela tenta se expor, e ela usa toda a força dela, jogando energia nas asas dela, e os fluidos vão indo, e ela vai se fortalecendo, e quando ela sai ali, ela voa. Sabe, talvez você está num processo aí, você está falando: pô, ninguém estende a mão, ninguém olha para mim, ninguém fala comigo, cadê você, Deus? Eu estou aqui. Sabe, o Senhor está tratando com você, cara, está tratando e te mostrando algo que pode ser mudado. Pode ser mudado. Projeta 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Também não tinha falado para você, mas projeta aí. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Eu quero finalizar com esse texto. 13, verso 13. 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar. Apenas retorne, cara, apenas retorne. Está lá, retorne à casa de pão. Eu queria que você fechasse seus olhos, e nós pudéssemos orar neste momento, clamando ao Senhor por essa fome dos céus, a olhar para Ele. E o Senhor tratou com você nessa noite, na área que você está aí com fome. Você foi tratado nessa noite, meu irmão. Pare de buscar soluções onde há morte. A proposta nessa noite que foi falada ao seu coração é: não entregue para Moabe aquilo que tem que ser entregue para Deus. Você precisa pegar o seu casamento e entregar para Deus. Você precisa pegar a sua vida financeira e entregar para Deus. Você precisa pegar o seu trabalho, a sua mente, a sua família, seus filhos e entregar para Deus. E não para o mundo educar. Não é o mundo que vai educar seu filho. Não é, cara. A doutrina dos céus, e você tem um papel importante nisso. Entregue para Deus, entregue para Deus.
O Senhor tratou com você que é um tempo de retorno. E talvez nesse retorno você tenha escutado algumas coisas, está doendo, Deus está tratando com você. Fique na casa de pão. Fique na casa do pão, que Ele é fiel, cara. Ele é fiel, assim como tratou com Noemi e com Ruth. Ele trouxe a providência no tempo certo. Ele cuidou de cada detalhe. Ele enviou aquela mulher para pegar as espigas. Olha que situação difícil. Uma mulher pegando as coisas que caíam. Essa era o que sobrava para ela. E Deus às vezes está tratando com você, para você olhar para Ele e ser dependente dEle. E além de tudo isso que Deus quer e vai tratar em você, Ele quer ser o seu resgatador. Esse é o principal alvo da Bíblia. É o que o Senhor está tratando conosco. Ele quer salvar a sua, a minha vida, o povo. Não importa se você é um estrangeiro, um pecador, uma moabita. Como você chegou aqui talvez arrebentado, não se vendo em condições. Não tem mesmo, você não tem condições, porque vem dEle, a salvação é dEle. O que cabe a você é apenas, como Ruth, ficar aos pés dEle lá e clamar: seja meu resgatador. Eu abro mão então. O dinheiro não é mais meu resgatador, a droga não é mais viagem, não, é o Senhor que salva a minha vida. E isso entra em mim, e eu quero que outras pessoas conheçam. Jesus, salva a tua igreja, o teu povo que aqui está. Estamos reunidos aqui, Jesus, com um só propósito, de adoração ao Senhor. Que aqui possa ter salvação, mudança de vida, restaurações, retornos, casamentos abençoados. Se alguém chegou aqui triste, pensando em desistir de qualquer coisa, seja agora entregue tudo ao Senhor, ó Pai. Se estenda às famílias que aqui estão, os jovens, crianças, todos que aqui estão, ministérios que foram perdidos ao longo do caminho, pessoas que se entristeceram, Jesus, e que de algum momento foram dar uma passeada em Moabe, mas que fizeram morada lá, possam retornar para a casa de pão. Jesus, nós chamamos o Senhor para a nossa casa. Nós queremos e ter fome do Senhor, fome, sede pelos céus, queimar por Jesus como nós queimamos já um dia, queimar por Ele como nós já queimamos pelo Senhor. Restaura, Jesus, nós precisamos de Ti, nós somos apenas estrangeiros aos Seus pés neste momento, levantando as nossas mãos e clamando: Senhor, seja o meu resgatador, seja o resgatador dessa igreja, do Teu povo que aqui está. Deixa Deus cuidar de todas as áreas, filho. Deixa Deus tratar na sua vida. Apenas permaneça aos pés dEle, permaneça aos pés dEle. Eu queria que você orasse durante essa canção, e que seu coração possa estar aos pés de Jesus agora. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Você precisa ouvir, sabe? Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, eu quero sentir Teu grande amor. Sabe, fecha seus olhos, deixa Jesus tratar em você. Teu grande amor. Se você está com alguém do seu parente, algum familiar, abrace ele. Se você está com seu cônjuge, abrace ele. Comece a trazer Jesus para o centro do seu relacionamento agora. Pense nos seus filhos. Comece a trazer Jesus para o coração dos seus filhos agora. Pense na sua vida, sabe? Comece a tratar. Deixa Jesus. Você está retornando para Belém agora, sabe? Há um retorno seu para Belém agora, para a casa de pão.